Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Sir Rob Linux Brasil. Esse é o seu Rob Linux, notícia do dia 17 de outubro, dia do eletricista. Dê os parabéns para ele já. Alô, Rod Linux? Sir Rob Linux. Plasma 5.26 foi lançado, que beleza! Agora a manipulação de janelas está bem mais na mão do usuário. Até o calendário, o relógio, tudo pode ser redimensionado. Temporizador na tela, um timer. Esse é bem interessante. Se você usa um Raspberry Pi conectado à sua TV com o Plasma 5.26, você pode usar o navegador Aura, que teve grande foco nesse tipo de uso, em tela de TV, tela toda. Tecladinho virtual aparece e tudo mais. Além de tema claro e escuro, tem também temperatura de cor para mudar, algo bem interessante para vários tipos de gostos oculares. Ou seja, você é dono do seu desktop. VirtualBox 7.0 foi lançado. Ele é um dos mais usados no Linux, apesar de ser de propriedade da Oracle. Além de ter sido trazido muitas mudanças e correções de bugs, tem também a criptografia geral, além de logs de configuração e estados salvos, dispositivos IOMU e TPM 1.0 e 2.0, Secure Boot em EFI, etc. Tem também o suporte a elementos de D3D11 por DXVK, além do Gallium 9 e dos outros. Algo um tanto relacionado a games. Alô? Mas também serve para outros tipos de programas. Melhoraram também o uso de mais de um monitor usando o X11. O Extension Pack saiu do menu Preferências Globais para Ferramentas Globais ou Gerais. Estão migrando para o Qt mais recente, que é o 6, como sabemos. O OBS 28.1 está entrando em fase beta, ou seja, a versão final está próxima. Pré-definições no uso do NVENC. Não sei se também pode ser configurado no Linux, mas de P1 a P7, sendo que quanto mais alto, mais uso da placa de vídeo. E isso pode afetar o uso do OBS quando captura-se jogos. Então, melhor pôr no P1 a 3, talvez. Quer menos latência ou mais qualidade, tem que priorizar. A câmera virtual era sempre o primeiro dispositivo plugado, agora pode selecionar qual vai querer. Vamos aguardar a versão final. Nova versão do Wine 7.19. Falei para vocês que eles não iam deixar tanto tempo sem nova versão. Foi um total de 17 bugs resolvidos. Atualizaram a versão do VKD3D para a 1.5. Está suportando agora o formato de áudio MPEG 4. Eita! Virtual Studio Express Editions .NET Framework 3.0 agora poderão ser baixados tranquilamente. Estava dando erro. HP Prime Virtual Calculator Emulator falhava na aceitação da licença. Algumas placas estavam falhando na execução do driver Vulkan embutido Vulkan-1, especificamente RX 460 e algumas Intel. Os jogos, alô, Resident Evil Revelations 2, Ultimate Marvel vs Capcom 3, precisavam da implementação IWM Sync Reader, etc. Gráficos. Novo drive upstream proprietário da NVIDIA para Linux 520.56.06.
Ele está trazendo muitas extensões de Ray Tracing agnósticas, ou seja, não exclusivas da NVIDIA. Retrabalho no módulo de kernel para ter uma melhor compatibilidade. Algumas placas mais recentes estavam travando no X11, como o drive anterior. Na hora de compilar o Proton, desenvolvedores ou testadores precisam ativar a variável de ambiente Proton Enable NGX Updater para 1 e habilitar o recurso NGX Updater do NGX Core, quando um jogo precisa de características do NGX. E o driver Zinc, aquele que converte OpenGL para Vulkan, ganhou mais um gás esses dias. Pipelines pré-compilados de forma assíncrona. Mike Blumenkrantz é o desenvolvedor principal atualmente. Ele publicou em seu blog que o Zinc está entrando em uma nova fase. E esse novo recurso vai diminuir ou zerar gagueiras inoportunas no carregamento dos programas e jogos OpenGL. Eu queria testar alguma coisa não muito grande para baixar. Deus Ex MD é gigante, senão seria um bom teste. Eric Failund, criador do Zinc, declarou na XDC 2022 que seria interessante incentivar o desenvolvimento e testes gráficos do OpenGL por Zinc, mas para ajudar títulos que foram feitos para usar OpenGL e já não recebem mais novas características, porém podem trabalhar melhor com o Zinc do que o próprio OpenGL. Sabendo-se que muitos aplicativos OpenGL usam mais a CPU do que a GPU. Os que usam a GPU fazem isso porque foram trabalhados com esse objetivo, porém o desempenho não é tão bom assim. O simulador de voo X-Plane já vai usar Vulkan direto, convertendo o OpenGL com o Zinc em seu código. Já declararam isso. Vamos ver se a galera se anima com isso. Acho que vai ser muito vantajoso. Desenvolvedores do Blender estão anunciando o suporte ao Wayland no Linux, já na versão 3.4, que está em fase de construções diárias. É mais para testes, mas se o modelador 3D já quiser testar, está disponível. Melhor testar somente no GNOME. Eles dizem que a maioria das distros está ativando o Wayland por padrão, e eles já poderão dar um suporte nativo e não por camada de compatibilidade. Eles querem adaptar o seu software à modernidade de código e manutenção do Wayland. Inclusive, o Wayland tem muitas vantagens na execução de programas de gráficos. É só questão de muitos softwares fazerem o mesmo que o Blender. Nova versão do Unigine 2.16, aquela engine de simulação gráfica e jogos, que também tem suporte para Linux há anos. Finalmente estão trazendo suporte a Vulkan e também o D3D12, em fase experimental, por enquanto. Claro que no Linux só tem Vulkan, mas o suporte é muito bom, aparentemente. A diferença de desempenho é muito alta das APIs anteriores para estas mais novas. Não confundir com os seus benchmarks, que só servem para testes mesmo. Esses não possuem novas versões, mas em breve chegará, e com suporte a Vulkan, que é o mais esperado. Games. Alô, Rod Linux? Red Hat Chili Peppers. Rod Linux Bragan, Robin, alô. Unreal Engine 5.1 em fase preview. Alô. Traz uma boa notícia para quem usa Linux para desenvolver jogos. Já tem suporte para Ubuntu 22.04 oficial. Você baixa seus 20 GB, instala e usa. É bom ter mais de 60 GB disponíveis. Essa versão está trazendo também mais desempenho no Lumen, no Nanite e no VSM. Pipelines
cinematográficos de verdade. Open 3D Engine 22.10. A engine open source que é derivada da Lambert da Amazon, que é derivada da CryEngine. Muitos patrocinadores envolvidos para que ela se torne uma engine de respeito. Traz mais desempenho, fluxo de trabalho e usabilidade, como os desenvolvedores anunciaram. Dá para trabalhar com contribuição remota de mais de um desenvolvedor de jogos. A configuração de jogos multiplayer ficou mais facilitada. O desempenho se dá ao terreno, que em muitos jogos necessita, mas ficaram no passado. Novos recursos Sky Atmosphere e Stars. O Asset Processor mostrará o tempo de processamento e análise dos assets e construções. Novo projeto em terceira pessoa para treinar e até usar se quiser. Muitas adições, até mais desempenho no Ray Tracing no terreno. Algumas coisas para resolver, por exemplo, adicionar o log de crashes no Linux, não tem ainda. O componente Mode Switch é instável no Linux, mas você pode desabilitar se precisar. Alguns problemas de execução dos testes também podem aparecer. De resto, tudo bonito. A coleção de jogos Uncharted foi verificada para o Steam Deck. Logicamente, deve estar rodando 100%, tanto no dispositivo portátil quanto no PC. Adquira a coleção já! Desculpem a timidez essa semana, mas semana que vem eu reaparecerei. Muito obrigado pela presença, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e semana que vem tem mais Sir Rob Linux Notícias. Até lá!